Pro futebol. O seu palpite pode valer uma bolada e você ainda ajuda o seu time do coração. Faça suas apostas nas casas lotéricas ou pelo site da Loteria Federal. E não esqueçam de marcar o americano como time do coração. Ou, se preferir, pode participar do bolão organizado por torcedores do americano, o Canomania. Basta ligar para 22 997 480998. Junte-se a nós e vamos levar o time do americano ao topo do futebol brasileiro. Apoio CKF Construtora. Acesse o nosso site www.ckfconstrutora.com.br. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A Alerj está aprovando leis como a que proíbe empresas de TV por assinatura, telefonia e internet a cobrarem multa por quebra de fidelidade. E a lei que torna obrigatório para todos o uso de máscara. Mande um zap para 21 98890 4742 e conte o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. De volta com Folha no Ar, primeira edição, agora 7h54. Para você que está acompanhando o programa de hoje, muito bom dia, muito obrigado aí ao pessoal que está acompanhando o streaming, né? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. O programa de hoje tem o prazer de receber o deputado federal Vladimir Garotinho e também pré-candidato à Prefeitura de Campos, mas esse assunto é o assunto para o final do programa, o último bloco, né, Luiz? E agora vem aí na pauta, e a gente vai dividindo, a Luiz vai repassando também as perguntas do grupo, enfim, tem as participações aí do Face. Na pauta aqui, Luiz, a experiência do deputado com a Covid, como é que foi? Ontem nós tivemos aqui o vereador Neném, narrou pra gente aqui a experiência. Aqui, aliás, eu vou só até dizer, Luiz, sabe, eu ando o dia inteiro na rua mesmo, não tem jeito, eu preciso trabalhar e estou dentro desse trabalho de essencial, né, que é a imprensa, e enfim, e foi o comentário que eu mais ouvi durante o dia de hoje, ontem, aquela entrevista lá, aquela parte que ele fala do tratamento dele no hospital, do Neném. E graças a Deus se recuperou, assim como o Vladimir também. O hospital de campanha é a situação do governador Witzel, o Aloysio. Esse Vladimir, o Neném teve aqui ontem, o caso dele foi mais grave que o seu, ele teve que chegar a ficar internado na Unimed, felizmente não chegou a ficar na UTI, né? O seu caso foi um caso leve, como a maioria dos casos do Covid. Me parece que como foi o caso do Neném, a sua família também foi contaminada. Queria que você abrisse falando do seu testemunho pessoal como infectado pela doença, pela pandemia. Olha, Luiz, quando você recebe a notícia, né, como a gente está acompanhando o que vem acontecendo pelo mundo, no nosso Brasil e também na nossa cidade, pessoas próximas a gente que inclusive perderam a vida. Eu tenho algumas pessoas próximas, né, que perderam sua vida para a Covid. Quando a gente recebe a notícia, a gente sente um impacto, né? A gente fica muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado porque foi eu e minha esposa testamos positivo. Eu não fiz o exame, o PCR SWAB, que é o mais recomendado para saber se a molécula está ativa ou não. Eu não fiz nos meus filhos, mas a minha filha, Gabriela, teve todos os sintomas em casa, mas só por 2 dias. Foi um sintoma que passou rápido, mas de toda forma foi medicada. Meu filho, o Anthony, não sentiu absolutamente nada, mas da mesma forma como estava também em contato diário conosco ali dentro de casa, também foi medicado. Então, passado o susto inicial quando você recebe a notícia, a gente começa a se cuidar e tomar todas as devidas precauções
orientadas pelo médico. Os nossos sintomas não foram leves, tão leves não, foram sintomas um pouco moderados, não foram graves, graças a Deus, mas foram moderados. Eu tive muita dor no corpo, eu tive diarreia, febre, dor de cabeça, uma dor no corpo diferente de dor de gripe, de dor de cansaço muscular, é uma dor na carne diferente, né? Principalmente nas pernas e nas costas, principalmente na região lombar. Então eu fiquei aí 10 a 12 dias com muitos sintomas agudos, muito fortes, mas sintomas que não me levaram à internação. Eu não tive, até uma coisa que me surpreendeu positivamente, eu não tive lesão pulmonar, meu pulmão ficou limpo o tempo inteiro. Já minha esposa teve lesão pulmonar de 25%, e depois essa lesão dela, a principal lesão dela, que era de 25%, regrediu, mas apareceram outras lesões. Então ela teve lesão no pulmão por 2 vezes, a minha esposa. Foi o que nos deixou um pouco mais em estado de alerta, porque qualquer sintoma, como tosse ou falta de ar ou cansaço injustificado, ela teria que voltar para o hospital e de repente ter que ficar internada, né? Não foi o caso também, a gente conseguiu se recuperar o isolamento domiciliar, tomando a medicação prescrita pelos médicos. Inclusive muita gente me perguntando, eu vou aqui falar sobre isso, sobre a medicação que você tomou. Sobre a medicação que eu tomei. Eu não fiz uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, eu tomei apenas azitromicina, ivermectina e complexo de vitaminas com zinco, né? E muito líquido, me alimentando bem, tentando repousar ao máximo, e remédio também, lógico, para dor, como Novalgina, dipirona, enfim, mas a cloroquina e a hidroxicloroquina eu não fiz uso, minha esposa também não fez uso, e graças a Deus estamos aqui recuperados, podendo conversar com vocês. Mas é uma situação, Aloysio, de reflexão até de vida, né? Porque quando a gente contrai esse vírus, e como eu falei, a gente fica na lembrança pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu. Pessoas que... Porque as pessoas costumam dizer assim, Luiz, mas ele, por ser deputado, tem um tratamento melhor do que o povo. Não, o Gil Viana era deputado, era uma pessoa bem de vida, era uma pessoa saudável, estava no hospital recebendo todo o cuidado médico e não teve a mesma sorte que eu tive de poder me recuperar em casa, né? A situação dele foi mais grave. Então o vírus não escolhe ninguém, ele não escolhe se você é rico, se você é pobre, se você tem condição, se você não tem, se você é preto, se você é branco, ele não escolhe ninguém. O vírus vem, isso depende muito da reação do organismo de cada pessoa, também dos cuidados iniciais que as pessoas tomam. Então eu costumo dizer, não subestimem o vírus, né? Não negligenciem os sintomas, porque sentiu o sintoma, corre para o hospital. Sentiu o sintoma, procure qualquer médico conhecido que você tiver, né? Porque quando tem tratamento rápido, quando tem tratamento correto, tem cura. Você consegue passar por isso, você consegue se recuperar. Eu confesso que eu ainda sinto sintomas, né? Eu estou um pouco fanho, não sei se vocês estão chegando a reparar, eu estou um pouco congestionado, um pouco fanho, ainda sinto dores no corpo, mas todos os médicos que eu conversei falaram que isso é normal, porque o vírus é um vírus muito agressivo, então que com o tempo, tomando vitaminas, tomando bastante líquido, esses sintomas passam com o tempo. Então, quando a pessoa se contamina, apesar dela se recuperar e não transmitir mais o vírus, estar curado do vírus, os sintomas permanecem ainda por algum tempo no organismo. Então, que as pessoas não subestimem, que as pessoas evitem, né, aglomeração, que as pessoas evitem ir para a rua sem máscara, usem máscara, é muito importante, né, o uso de máscara por parte da população. E se puder, gente, se você for uma pessoa que puder ficar em casa, fique em casa para proteger você, proteger a sua família, do que a gente tem de mais importante, que é a vida, né? Eu disse isso a alguns amigos quando eu peguei o vírus. Olha, eu vou me recolher, vou ficar um tempo ausente aí de telefone, de rede social, porque eu preciso cuidar do que eu tenho de mais importante, que é a minha vida, né? Sem a vida, tudo acaba. Vladimir,
estava aqui buscando no blog, que eu me lembro que eu confirmei um site de campo na época do hospital de campanha, que eu acho que ninguém vai ter esperança que vai sair. Né? Infelizmente, o campus até agora não colapsou. Né? Nisso, acho que o CCC foi muito importante, que foi aberto em 30 de março, entre atividade de 30 de março, ali no Beneficência. Mas no dia 23 de março, estava retomando aqui, eu confirmei a informação, porque um site deu uma informação de que o hospital de campanha para campus viria na UENF. E aí eu comecei a apurar, logicamente que uma responsabilidade, não vou soltar uma notícia para ouvir falar sem confirmação. Primeiro, eu lembro dessa apuração, porque foi eu que fiz. Eu primeiro liguei para Raul Palácio e ele me disse que não seria na UENF, né? Eu reitor da universidade. Depois eu confirmei com você e com o Marcão e com o Rodrigo Bacelar, 2 deputados federais e um estadual, a informação de que seria na Vasa, na área da Vasa. Confirmei com vocês 3, por as 3 fontes. E estão até citados na postagem do dia 23 de março. Você vê que eu postei às 22 horas, eu passei a tarde e noite apurando isso, né? Para dar informação com segurança. E a gente sabe que o hospital de campanha não vai vir, e você nas redes sociais tem sido muito criticado, e rede social hoje não tem jeito, né? Você é apontado com o pai da criança que depois teria fugido quando deu problema. Como é que você... E eu estou aqui lembrando que a informação, e fui eu o primeiro a dar, eu confirmei, além de você, com o Marcão e com o Rodrigo. Tá? Quem quiser ver a postagem está no blog Opiniões, no dia 23 de março. Como é que você vê essas manifestações nas redes sociais? E a questão do hospital? Aloysio, essa situação é uma situação até inusitada, porque eu nem recordava dessa matéria que você tinha feito. Que bom que ela existe, vou até pegar o link com você depois para mostrar aí aos faladores de plantão que tanto o Rodrigo Bacelar quanto o Marcão também anunciaram que seria ali naquele espaço da Vasa, onde efetivamente foi. Realmente eu nem lembrava dessa matéria. Mas, de fato, né, o que aconteceu foi que eu recebi uma ligação à época do secretário de saúde, o Edmar, uma pessoa que sempre me tratou muito bem, sempre atendeu aos pleitos que eu levava a ele, tanto para campus quanto para a região. Eu recebi uma ligação do secretário Edmar pedindo sugestão de áreas, acho que eu já falei sobre isso várias vezes, em vários veículos. E eu sugeri várias áreas para ele, inclusive uma das áreas foi a área da Vasa, que, segundo ele, a equipe técnica da Secretaria de Saúde achava a melhor área por ser central e por ser próximo à Beneficência Portuguesa, que era o hospital referência, o que depois foi dado o nome de CCC, né, implantado pelo Poder Público Municipal. Vale a pena lembrar, e se for puxar nas redes sociais também, que o primeiro a solicitar um hospital de campanha ao governo do estado foi o prefeito Rafael. Está lá no portal da prefeitura. Ele solicita ao governo do estado o hospital de campanha. Na verdade, o que eu fiz à época foi solicitar que o Exército Brasileiro, eu, Vladimir, deputado federal, o Exército Brasileiro, que fica ali, tem um posto aqui na cidade de Campos, ficasse de prontidão caso houvesse necessidade de instalação do hospital de campanha. Isso está na minha rede social, isso saiu na imprensa. Essa foi a atitude que eu, deputado federal, tomei. Olha, Exército Brasileiro, fiquem de prontidão, porque caso seja necessário, podemos instalar o hospital de campanha no 56BI, que é o batalhão do Exército que tem em Campos. Mas quando eu recebi a ligação do Edmar, secretário de Saúde, pedindo sugestão de área, falei, olha, se o secretário de Saúde estadual está me pedindo uma sugestão de área, por que não dar a ele uma sugestão de área? Porque outros já haviam dado. O próprio Rafael, prefeito, já havia dado sugestão de área. O deputado Rodrigo Bacelar já havia dado também sugestão de área. O que aconteceu, Aloysio, aí é uma questão de time, né, de rede social. Quando o secretário me disse, olha, está decidido, vai ser na Vasa, eu fui para a rede social e anunciei que seria na Vasa. Eu fui o primeiro a anunciar que seria na Vasa. Mas, como você bem falou, o Marcão te confirmou, o Bacelar te confirmou, o prefeito já havia solicitado ao governador o hospital de campanha, então tentaram colocar... Se você me permite,
o ofício do governo que solicitou foi enviado pelo governo municipal no dia 16 de março, é o ofício 128/2020. E o anúncio da vaza foi que dia? No dia 23 de março. Ou seja, nós estamos falando de um lapso de uma semana. Então, uma semana, exatamente uma semana. Então, foi a própria prefeitura também que solicitou o hospital de campanha. Que fez o certo. Certo, ela fez o certo. Não tem um pai do hospital de campanha, né, no município. Eu pedi, o prefeito Rafael pediu, o deputado Rodrigo pediu, como eu sempre falei, eu sempre disse isso em todas as minhas colocações, todas as minhas entrevistas. Agora, é vergonhoso e é lamentável o que aconteceu, porque instalaram ali uma estrutura gigantesca, contrataram mão de obra, Luiz, pessoas ficaram recebendo em casa, chegaram a contratar mão de obra, e as pessoas sequer pisaram lá dentro, e agora vão desmontar. Já estão aí desmontando. Eu entrevistei técnico de enfermagem que tinha sido contratado. Cheguei a entrevistar. Então, pessoas foram contratadas, estrutura montada, e eu fiz um questionamento agora recente na minha rede social, que foi o seguinte: tudo bem, estão dizendo que vão desmontar. Isso é uma tragédia para o município, para a região, porque apesar de Campos, a saúde ainda ter leito disponível, tem muito pouco, mas ainda tem disponível, mas e o dinheiro que foi investido ali? Quem vai devolver? Quem vai ser responsabilizado? Alguém precisa ser responsabilizado por aquilo ali. Não pode simplesmente, o governador veio a público, na conta oficial do Twitter dele, dizer: olha, acabei de falar com o prefeito de Campos, Rafael Diniz, e garantir a ele que o hospital vai ser entregue. Fez ou não fez isso? O governador foi a público fazer isso. E agora, simplesmente, a Secretaria Estadual de Saúde, através do seu novo secretário, que eu não conheço, só ouvi pela imprensa, o novo secretário eu não conheço, ele vem a público e dá uma nota dizendo que não vai mais abrir o hospital de campanha. Então a palavra do governador não vale, ele não vem a público pedir desculpa, e ele não diz: olha, o dinheiro que foi investido aí vai ser devolvido, ou então o dinheiro que foi investido aí, nós vamos brigar na justiça, nós vamos bloquear dinheiro da empresa. Ele precisa justificar, porque até agora o que o povo com razão está chateado, irritado e se manifestando mas peraí, foi investido dinheiro ali, montaram um circo na Avenida 28 de Março, na área da Vaza, e o povo não tem atendimento. E eu, inclusive, Luiz, ontem, se você me permite, aqui numa outra emissora, fui chamado de mentiroso pelo Felipe Quintanilha, dizendo que eu não consegui leito nenhum nos plantadores de cana, como eu anunciei na minha rede social, que eu ajudei a intermediar 12 leitos de Covid no Hospital dos Plantadores de Cana. Além dos 12 nos plantadores de cana, vão vir mais 10 para Santa Casa. Já queria anunciar em primeira mão aqui para vocês da Folha FM, porque o hospital de campanha iria contar com 20 leitos de UTI Covid. UTI, eram 80 leitos de enfermaria e 20 de UTI Covid. Eu, como deputado, muito preocupado realmente com o colapso na saúde que pode vir a acontecer, comecei a buscar junto ao governo federal, porque já vi que no governo estadual não adianta a gente tentar, porque não vai realmente abrir o hospital de campanha. Eu falei: poxa, eu preciso suprir essa necessidade que seria atendida pelo hospital de campanha. Entrei em contato com o Ministério da Saúde e falei com, acho que é Gustavo, o nome do chefe de gabinete do atual ministro Pazuello. Falei: Gustavo, tem uma portaria do Ministério que permite a habilitação de novos leitos, expliquei a situação para ele. Minha cidade precisa muito, houve lá um problema com o hospital de campanha, enfim, contei todo o enredo. E ele falou: Vladimir, a gente vai então publicar aqui 2 portarias. Vamos publicar uma primeira portaria habilitando 22 leitos para aquela região, que já tem também um pedido aqui do deputado Luizinho para leitos de hospitais em Bom Jesus. Vamos aproveitar e vamos habilitar um pedido que tem aqui de leitos de UTI para os plantadores de cana, mas que estava parado lá. Falei: não, por favor, publique essa portaria habilitando os leitos dos plantadores de cana. E aí agora, recentemente, um diretor da Santa Casa me ligou, me procurou, falando: olha, Vladimir,
também tem o pedido da Santa Casa, de acordo com a mesma portaria, de habilitação de mais 10 leitos Covid para o Hospital da Santa Casa. Imediatamente liguei para o pessoal do Ministério da Saúde, passei para eles o número do protocolo, o número do processo, e aí nos próximos dias vai estar sendo publicada a liberação de mais 10 leitos de UTI para Covid na Santa Casa de Misericórdia de Campos. Então, o que seria atendido, a princípio, que não vai mais ser atendido pelo hospital de campanha, que seriam 20 leitos, eu já consegui 22 no total para a cidade. Eu me senti também um pouco culpado por essa história do hospital de campanha, porque, bem ou mal, eu sou um agente público e que fui agradecer publicamente e avisar publicamente a população dos leitos que teriam ali. Como eles não saíram e não vão sair por irresponsabilidade, né, do governo do Estado, eu me senti na obrigação de correr atrás de resolver de uma outra forma. Então conseguimos a liberação já de 12 e vamos conseguir de mais 10 na Santa Casa para poder suprir a necessidade. Só para ser fiel aos fatos, quer dizer, são duas coisas diferentes do hospital de campanha. Uma coisa é assim, vai ter hospital de campanha, ponto. Isso foi no dia 23 de março, foi confirmada por você, o Marcão, por Rodrigo. No dia seguinte, dia 24, deve ser quando você deve ter feito essa postagem, bate o martelo que seria na Vasa. Então são duas coisas diferentes, 23 e 24 de março, relativas ao mesmo fato. Dia 23, bate o martelo, vai ter hospital de campanha. A informação é confirmada a mim, por você, por Marcão e por Rodrigo. No dia 24, eu acho que deve ter sido quando você recebeu a informação de Edmar, estou olhando aqui, foi isso mesmo. Né? Já tem, inclusive, a foto da Folha da Manhã. No dia 24, você passou a informação de que recebeu a confirmação do próprio Edmar Santos de que a área ali, que era do supermercado Superbom, teria sido... tem 9,8 mil metros quadrados de campanha, precisava de um espaço de 7 mil metros, e foi confirmado. São duas coisas, dois momentos distintos. É bom sempre lembrar que a área da Vasa, que pertence ao Grupo Superbom, não teve custo, não teve aluguel nenhum ali. Existe um contrato entre o Grupo Barcelos e o governo do Estado, um contrato de cessão sem custo, porque as pessoas ficaram inventando fofoca, que teve valor disso, valor daquilo. Não. Na área não teve nenhum custo, zero custo para o Estado. Agora, tem vários comentários aqui, que as perguntas do grupo, elas tem várias perguntas, mas elas são mais sobre a eleição. Tem várias perguntas aqui, várias intervenções aqui. Fala, Cláudio, no streaming. Inclusive aqui, o Marcos Soares, que já foi do seu grupo, está colocando aqui, é verdade, isso é ótimo. É verdade que você é o candidato do Grupo Folha, mas aí você responde no próximo bloco, porque é sobre a eleição. Se eu fosse... Eu preciso rir mais disso. Se eu fosse Capitão Nascimento, eu diria, você é um fanfarrão. Mas, enfim, você responde no próximo bloco. Tem uma pergunta aqui em relação ao hospital de campanha, uma intervenção, falando que você... E como, de fato, o hospital saiu, todo mundo quer sair fora dele, mas fala aqui, se tivesse sido inaugurado, estaria posando agora, bota aqui, se gloriando. Mas é claro, não só eu, como prefeito aqui, estaria Marcelo lá, como Abreu, os outros deputados estariam lá, todo mundo queria que saísse o hospital. Marcelo Ninguém Abreu queria que acontecesse o que aconteceu. Agora, aconteceu, e as pessoas que participaram que sejam responsabilizadas. A gente queria o hospital funcionando realmente. Claro. Marcelo Abreu, não tem pai porque o filho ficou feio, se tivesse ficado pronto, estava se vangloriando, né? Marcelo Abreu. Eu não estaria me vangloriando, agora com certeza eu estaria lá na inauguração, porque o que todos nós esperávamos era que o hospital fosse inaugurado, fosse aberto e atendesse a população. Eu estaria lá. Tenho certeza que os deputados estaduais que hoje não falam nada, né, os da cidade estariam lá. Tenho certeza que o prefeito Rafael estaria lá, todos estariam lá.
ser um benefício para a cidade, para a comunidade. É óbvio que estaríamos lá e estaríamos batendo palma, caso estivesse funcionando. Mas como não está funcionando, nos cabe, além de criticar, cobrar. Né? Eu fiz cobrança, inclusive mandei para você, Luiz, e para toda a imprensa várias vezes, os ofícios cobrando explicação e cobrando o andamento da situação, tanto ao governador quanto ao secretário de saúde. Não foi respondido nenhum ofício do que eu enviei. Nenhum ofício foi respondido. O governador só respondeu no seu Twitter oficial ao prefeito Rafael, dizendo que iria abrir. E não abriu. Então, assim, eu, inclusive agora, recente, disse, eu tenho, como todos sabem, uma amizade, né, uma coisa independente de política pessoal com o deputado Bruno Dauaire. Mas eu falei, Bruno, você precisa se posicionar em relação ao hospital de campanha, porque nem você, nem João Peixoto, nem Bacelar, que são os deputados estaduais da cidade, falam nada. A quem é o papel, a quem cabe o papel de fiscalizar atos do governador do estado, é dos deputados estaduais. A cidade tem 3 e nenhum fala nada sobre o hospital de campanha. Então, assim, eu, como deputado federal, que realmente falei à época e agradeci pelo hospital, tenho até me posicionado, cobrado, falado que é um absurdo, que é vergonhoso, que precisa ser responsabilizado, precisa devolver dinheiro que foi gasto. Agora, o papel de fiscalizar e o dever constitucional de fiscalização do governador do estado é dos deputados estaduais. Vamos chegar lá para fechar esse bloco, a situação de Witzel. E aí eu vou falar do plano mais político, que esse eu acompanho relativamente próximo. Me parecia, eu estou falando como jornalista político, e estou sempre conversando com fontes, me parecia claro que no início do governo, em disputas com o restaurante popular, disputas de bastidor que a gente acompanhou, que havia uma disputa entre o seu grupo e o grupo de Rafael por uma proximidade com o governo estadual. Né? E me parece que nessa disputa de bastidor, logicamente você vai falar que não, então o papai vai dar sua versão, mas é a minha impressão. E com base em apuração. E você ganhou essa disputa. Tanto que Bruno, né, era o líder do PSC, do governador na Alerj, agora líder do governo na situação difícil que está. E tudo isso era visando, logicamente, a eleição municipal desse ano, que seria, a gente vai falar dela no próximo bloco, mas seria em outubro, foi transferido pela conta da pandemia para 15 de novembro. Né? Esse apoio que era tão disputado, aí a pergunta, eu estou fazendo uma afirmação para fazer uma pergunta. Esse apoio que era disputado nos bastidores entre você e Rafael, ele virou radioativo? Olha, Luiz, a gente precisa separar o partido PSC, né, de apoio de governo numa possível eleição. Eu sempre tive, né, uma proximidade com o PSC. E vou te explicar por quê. Porque isso não é segredo para ninguém. Quando meu pai, então, candidato a presidente da República em 2002 pelo PSB, naquela época, na eleição 2002, minha mãe eleita governadora, também pelo PSB, e o meu pai eleito presidente, disputa a eleição para presidente pelo PSB. Quando meu pai recusa o convite de Lula de ser ministro e compra ali uma briga política com Zé Disseu e com Lula, o PSB, aquela época do Miguel Arraes muito amigo de Lula, ele tira o meu pai do PSB num recadastramento automático de filiados. Todos os filiados do PSB no Brasil foram refiliados, menos um, Garotinho. A pedido de Lula, Arraes tirou o Garotinho do PSB. Né? Naquele momento que meu pai fica sem partido, meu pai, no movimento nacional, junto com outros parlamentares, cria um PSC. Meu pai foi fundador do PSC. Meu pai criou esse partido junto com um grupo de pessoas que, na época, o pastor Everaldo, que é hoje o atual presidente, fazia parte, isso lá atrás, estou falando de 2002 ainda. Né? Então, já existe uma ligação assim, antiga de política mesmo com esse partido, com o PSC. Então, uma coisa é o partido PSC, tá?
outra coisa é o apoio do governo, do Estado em si. Eu tentei, por vários momentos, manter proximidade, sim, com o governador Witzel, mas eu estive pessoalmente com ele, eu acho que em 3 oportunidades, né? Pessoalmente, com o governador Witzel. Nós nunca alinhamos de verdade o apoio dele a mim numa possível candidatura à Prefeitura de Campos. O que eu repito, eu tinha um apoio partidário por uma relação antiga de construção política de muitos anos. E política se faz através dos partidos políticos. Mas eu nunca tive uma proximidade com o governador a ponto do governador dizer assim, olha, se você for candidato a prefeito em Campos, você é o meu candidato a prefeito em Campos, o governo vai te apoiar em Campos. Nunca houve isso. Muito pelo contrário. Quem costumava dizer isso, né, era o deputado Gil Viana, que já não está mais entre nós, por uma ligação ali de PSL, deputado da base e tal. O Gil Viana achava que teria esse apoio do governador mais diretamente e não do partido. Mas eu continuo, Luiz, eu sou o tipo de político que eu construo relações, porque eu acho que através das relações a gente consegue resolver as coisas, né? Eu, por exemplo, assim que assumi o mandato de deputado federal, eu encaminhei um ofício ao prefeito de Campos, me colocando à disposição dele de verdade mesmo, porque eu sou deputado eleito e residente no município. Eu moro no município de Campos. Algumas vezes tentei, através de ofício e através até de ligação para secretários do prefeito Rafael, me colocar à disposição, como fiz várias vezes, por exemplo, com o ex-secretário de Saúde, Abdo Neme. Pode perguntar ao doutor Abdo, pode dizer que vocês forem entrevistá-lo, que por diversas vezes eu liguei para o doutor Abdo, falando, doutor Abdo, independente de problemas políticos e divergências, o município está precisando de alguma coisa? Olha, deputado, obrigado, precisando eu te ligo. Nunca me ligou. Ninguém da prefeitura me procurou até hoje para pedir uma emenda que quer que seja para o município. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre me coloco à disposição e viso criar relações para poder resolver problemas. Assim é com o governo do Estado e assim é com o governo federal. Olha, eu sou base fiel do Bolsonaro? Não sou. Eu votei, por exemplo, contra a reforma da Previdência, mas o meu partido é base do governo. Obviamente que eu uso essa base que o meu partido é para construir relação dentro do governo e conseguir benefício para o município. Quantos recursos extras eu já consegui para o município? Diversos. Eu encampei uma emenda de bancada, Luiz, que ao final dela, de 45 milhões de reais para um campus universitário da UF em Campos. Isso não foi um trabalho fácil, isso é um trabalho que muitos tentaram e não conseguiram. Eu consegui isso em um ano. Por quê? Por boa relação. As pessoas podem, mesmo na diferença e mesmo na divergência, ter relação institucional para construir resultados. E é assim que eu pauto a minha vida e é assim que eu pauto o meu mandato. Se falava até nessa coisa do alinhamento para a disputa eleitoral da prefeitura, se falava até abertamente nos bastidores, e analistas políticos chegaram a publicar isso, a possibilidade que Mérida, que é presidente do PSC, líder logista, presidente da Federação das CDLs, que ele teria de vir agora, esse ano de 2020, para prefeito, repetindo o que Feijó fez com a sua mãe em 2008, uma candidatura de apoio, dada a proximidade do PSC com você via Bruno. Não, na verdade, o que sempre aconteceu foi que o governador, Wilson Witzel, sempre incentivou o Mérida a ser candidato. Isso é um fato, porque era do mesmo partido e, como eu disse, não havia e não há nenhum compromisso de eu ser candidato do governador em Campos. Nunca existiu isso. Pelo contrário, o governador sempre incentivou o Mérida, por ser do partido dele, a ser candidato. Mas, como eu falei, existe uma construção partidária antiga minha com o PSC, né? Então, eu e o Mérida sempre conversamos, a gente inclusive se falou pelo WhatsApp essa semana, que não era a nossa vontade, que a nossa vontade era caminhar num projeto único, um projeto de construção coletiva.
de a gente sentar, debater ideias, debater projetos, debater soluções, debater viabilidade de projetos para recuperar e colocar Campos de volta nos trilhos, porque, na nossa opinião, o Campos está completamente fora dos trilhos. Então, essa sempre foi o desejo, tanto meu, quanto do Mérida, quanto de outras pessoas que são líderes ou presidentes de partido no município de Campos. Existia, sim, essa vontade do governador de ter o Mérida como candidato, mas a nossa conversa interna e de pessoas que dialogam sempre, eu dialogo sempre com o Mérida, era de tentar um projeto coletivo, pensando não em nome, como eu sempre disse. Quem vai ser o candidato? Qual é o nome? Não sabemos, não vamos definir o nome, vamos definir um projeto e aí sim vamos ter uma pessoa que represente esse projeto. Última pergunta desse bloco, para passar para o próximo, está todo mundo esperando chegar ao próximo. A gente já adiantou um pouco aqui no final desse. Qual você acha que vai ser o destino? Aí eu estou falando mais como analista político do que como político. Qual você acha que vai ser o destino do governador Wilson Witzel? Luiz, assim como você tem as suas fontes, você é um jornalista, eu não sou deputado estadual, eu não vivo dentro da Alerj, mas eu tenho muitos amigos ali dentro, muitos, de verdade. Ontem, por acaso, eu estive lá na Alerj, fui ter uma reunião com o presidente da casa, com o André Siciliano, sobre outros assuntos, e eu converso bastante ali com os deputados e também com assessores de deputados que vivem ali o dia a dia. A situação do governador é muito difícil, tá? Eu acho que, por mais esforço que ele tem de fazer para construir uma base de apoio nesse momento, ele vai ter muito problema. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade de conseguir base de apoio na Alerj hoje. Acho que a situação jurídica também não é fácil, tá? Nós temos que analisar a questão dele política e jurídica, né? A questão política dele, eu, sinceramente, pelo que conheço de política, né, vivo nisso há muito tempo, não vejo possibilidade dele conseguir montar uma base de apoio, bem improvável. E a questão jurídica dele também não é fácil, porque são muitas denúncias e muitos indícios, né? Não quer dizer prova ainda. Você bem sabe, como jornalista, que existe a denúncia, existem os indícios e depois vem a prova. Eu acho que os indícios são muito fortes e que durante esse processo podem aparecer as provas cabais, porque os indícios são robustos e são muito fortes. Então, não é confortável a situação dele. Se o rito da Assembleia seguir no ritmo programado, eu acho que final de agosto, início de setembro, ele deverá ser afastado, o que é muito ruim para o estado do Rio de Janeiro, tá? Eu não falo isso com alegria, eu não falo isso achando que possa ser o melhor, porque o Rio precisa de equilíbrio, o Rio precisa de estabilidade para poder sair da situação que está, porque a gente veio aí de 10, 12 anos de uma era do PMDB de Cabral, Pezão, Cunha e Pisciani, que destruíram a política do Rio de Janeiro, destruíram a economia do Rio de Janeiro. Então a gente esperava, e eu inclusive, como no segundo turno da eleição só havia ou Witzel ou Eduardo Paes, que representava essa continuidade do grupo do PMDB, eu votei no Witzel, assim como muitas pessoas votaram acreditando que seria, naquele momento, melhor ser feito, mas que estamos tristes em ver o que está acontecendo hoje com essas denúncias e esses indícios de corrupção no Rio de Janeiro. Então acho que a situação dele, analisando, aqui não estou querendo dizer que é o que vai acontecer, como você falou, analista, dando uma de analista político, né? A situação dele é muito complicada. Rapaz, eu acho que você está com boa informação, porque já me disseram que você, embora seja deputado federal, me disseram que sempre quando vão à Alerj, encontro com você lá. Eu tenho muitos amigos ali, graças a Deus. Tem uma ou duas pessoas, por incrível que pareça, sempre que eu circulo na Alerj, eu falo com todo mundo, né? Falo com funcionário, falo com faxineiro, falo com deputado. Tem duas pessoas que não me cumprimentam, rapaz. Uma eu posso falar. Porque o pudim já azedou há muito tempo. E a outra? A outra eu deixo no ar. Mas é campista também.
Ué, não começou a falar, não quer falar, não começa a falar, começou, termina. Na verdade, é o seguinte, eu vou até levantar uma polêmica aqui. Tem uns fofoqueiros de plantão aí em Campos que falam daquela história do carro, do tal do Fernando Trabac, né? O Fernando Trabac vive na Alerj, né? Inclusive o deputado Rodrigo Bacelar é advogado dele, sempre foi, isso não é escondido de ninguém. Fernando Trabac vive na Alerj e graças a Deus ele não me cumprimenta e eu também não o cumprimento. Então é Pudim e Fernando Trabac. Um próximo bloco, se o bicho já está pegando aqui nos comentários nas redes sociais, você imagina quando chegar o próximo bloco. Vamos lá. Olha, Luiz, rapidinho, só de terminar. Infelizmente, como eu estou por streaming, eu não consigo olhar os comentários no Facebook. Tem algum computador aí? Tem um outro? Não tem porque eu estou num quarto de hotel aqui no Rio. Ah, tá. Então, assim, me passa aí os comentários, porque eu gosto de poder responder. E no próximo bloco me passa o possível. Fico digladiando aqui, enfim. Mas vamos lá, vamos para o próximo bloco. Tá certo. São 8h33 em Campos. Passa aí os comentários, eu gosto de... Sim. Daqui a pouco a gente passa o link aí também. Bom, chegou aqui. São 8h33 em Campos. A gente faz um rápido intervalo comercial. Voltamos então com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Laboratórios Plínio Bacelar disponibiliza exames de PCR, de sorologia, para detectar o vírus, para acompanhar tudo que você precisa. Consulte o seu médico e para mais informações ligue 2726-6000. Viva Leve, viva sabor, viva saúde.